Gente, boa tarde, então, de novo. Quero cumprimentar todos que estão participando aqui, viu? É um grande prazer receber todos os participantes e um prazer maior ainda também a gente receber aqui o Juan Pablo Velasquez. Eu vou ler rapidamente o seu mini bio, porque nós queremos também ouvi-lo depois é um dia de grandes palestras, né? Que bom. Aliás, isso tem sido uma tônica aqui nos encontros, está sendo maravilhoso. Cada dia a gente tem palestras incríveis e com várias visões, então isso é super importante. Juan, seja muito bem-vindo, é uma honra, então, recebê-lo. O Juan é designer visual, mestre em design e criação interativa e doutor em design e criação pela Universidade de Caldas, na Colômbia. É professor em áreas de design desde 2013, fundador e diretor do Laboratório de Design Social, fundador e diretor da Incubadora de Investigação em Design Sistêmico, membro da Associação de Design de Sistemas, SDA, desde 2019, e também da Sociedade de Investigação em Design, DSR, também desde 2019. Os seus interesses de pesquisa centram-se no design comportamental, no design sistêmico, design para normas sociais e investigação de design. É consultor do Ministério da Educação Nacional da Colômbia, né, e avaliador de projetos culturais do Ministério da Cultura da Colômbia. E o Juan vai falar para a gente, né, o seu título de palestra é Design Emergente e Normas Sociais. Juan, muito obrigada, também seja bem-vindo, sinta-se aplaudido aqui à distância, e a palavra é sua, por favor. Muito obrigado, querida Mônica, muito obrigado também pelo convite e também muito obrigado a nosso estudante Juan Olin. Aqui na Colômbia todos nós chamamos Juan, afortunadamente. Então, se Juan estiver por aí, olá. Então, boa tarde. Boa tarde. Vou tentar fazer a palestra no português, mas acho que é portunhol e possivelmente Juan, ao final, para alguma dúvida, poderá me ajudar, né? Tá, então, que precise e eu vou estar presente, tá? Muito obrigado de novo. Então, vou começar com a apresentação. Eu gostaria de ter a experiência do Ricardo, mas eu não tenho, eu sou muito novo, minha experiência é muito pouquinho ainda, mas eu vou falar acerca do design emergente, os paradigmas do design, e também como o design se mistura com as normas sociais, com o comportamento social. Então, por favor, me confirmem se vocês podem olhar a minha tela. Muito obrigado, vou apagar a minha câmera para otimizar a rede. Tá certo. Bom, então, o design emergente e normas sociais. Eu sou Juan, outro Juan. Então, vou dividir a palestra em 3 sessões. A primeira, falar somente de design emergente. A segunda, normas sociais, e a terça, se o tempo dá, para falar do design para as normas sociais. Então, o primeiro, eu vou falar de design emergente. Aqui, a primeira imagem que vocês olharam agora é muito decente, é muito importante para mim. No livro The Design Way, Harold Nelson e Eric Stolterman falam de os humanos não descobriram o fogo, eles o designaram. A roda não foi algo que nossos ancestrais simplesmente tropeçaram em um golpe de boa sorte. Ela também foi designada. É tudo muito importante. E continuou falando o que eles dizem no Design Way. O hábito de rotular realizações humanas significativas
como descobertas, ao invés de desenhos, revela um preconceito crítico em nossa tradição ocidental, onde a observação domina a imaginação. Ausente das descrições conflitantes de Leonardo da Vinci, seja como cientista ou como artista, está a falta de compreensão de sua natureza essencial como designer. Sua abordagem prática, proposita e integradora do mundo, a abordagem de um designer arquetípico, é principalmente o que o tornou tão diferente em seu tempo, assim como no nosso. Através da sua genialidade imaginativa, as melhoras no mundo real se tornaram evidentes. Esta tem sido a contribuição de todos os designers ao longo da história humana. Fora da natureza, eles são os principais criadores da nossa realidade experiente. Então, a roda não foi um tropeço da humanidade, foi um design, ou um desenho. Eles dois, Aaron Nelson, tanto Eric Stoltenberg, falam dos objetivos do design. Alguns não têm um nome específico, mas são bastante interessantes. O primeiro, sobreviver. Todo mundo faz desenho na medida que precisa sobreviver. Outro, melhorar. Outro, desenvolver-se ou crescer. Outro, prosperar. Outro, evoluir, servir aos outros. E assim continuamente, porque todos precisamos participar da gênese sem fim. E aqui eu encontro muita semelhança com o que falou mais cedo Ricardo, né? Que todo mundo pode desenhar. Outros autores, como Bruce Archer e Nigel Cross, falam da terceira cultura. Aquela terceira cultura que, na imagem à direita, é uma imagem que repousa no primeiro artigo da revista Design Studies. Então, a primeira cultura, como a ciência, ou cultura científica, que habla do mundo natural, ou o fenômeno do estudo como mundo natural. Métodos primários como a experiência controlada, a classificação e análise de valores primários como objetividade, racionalidade, neutralidade, preocupação em si com a verdade. A segunda cultura, as humanidades, ou cultura literária, cujos métodos primários são analogia, metáfora e validação, e os valores primários, subjetividade, imaginação, compromisso ou preocupação com a justiça. E a terceira cultura é a design, a cultura técnica ou mundo artificial, cujo fenômeno do estudo é artificial precisamente, e os métodos primários, modelagem, formação de padrões e síntese, valores primários, praticidade, ingenosidade, empatia ou preocupação com adequação. Basicamente, a falar da terceira cultura é falar de um mundo que é desenhado, não somente é cientificado ou de humanidades, sino desenhado, o que tem desenho. Herbert Simon também falou de o design como um esforço humano para converter as situações existentes em situações preferidas. Lembrem que Herbert Simon foi nome da economia nos anos 70, acho que foi nos 70. Outra coisa curiosa, então, é que o Ken Friedman, o professor da Tongji University, na China, fala de quais são aquelas situações preferidas em todas as economias. Ele falou somente no princípio das 6, logo falou das 7 economias. Então, essas 7 economias são estas que estão aqui na imagem, onde no passado o material era frequentemente o fator mais valioso em muitas economias. Na economia atual, a atividade humana agrega maior valor aos produtos e serviços do que aos insumos materiais. Esta tendência aumenta com o crescimento de uma economia que normalmente é composta por ativos intangíveis. Velhas e novas economias estão sempre entrelaçadas. As proporções mudam com o tempo. Isto
leva a desafios que afetam todas as organizações que fornecem produtos ou serviços. Isto influencia o comércio e a indústria, o governo, os serviços públicos, as organizações militares e educacionais que preparam as pessoas para trabalhar neles. O futuro já está aqui, só não está distribuído de maneira uniforme. Então, nestas 7 economias, é interessante olhar como, ou pensar, ou somente reflexionar sobre como o humano comporta-se ante a recolha e colheita, até trabalhar em estruturas biológicas, moleculares e atômicas. A complexidade é cada vez muito mais grande. E aqui, nesta imagem, é uma pequena fração ou parte do registro, que é o paradigma do design, desde o Richard Buchanan até Donald Norman, faz mais ou menos 4 anos atrás, onde o Richard Buchanan falava de 4 ordens, sei lá como ordens do design, mas fala de desenho gráfico, o desenho industrial, fazendo algo interessante, que é falar de uma preocupação do humano pelos símbolos e comunicação visual, pelos objetos materiais, pelas atividades e serviços organizados e pelos sistemas. Isto não indica que design, graphic design ou design visual somente se encargasse dos símbolos. A parte da imagem também pode se encargar dos sistemas, porque os sistemas também podem ser visualizados. Seguido, no 2008, Rabah Busbasi fala de 4 ordens de design um pouco diferentes, onde fala do desenhador intuitivo, aquele desenhador que possivelmente desenhou a roda, até uma sociedade que fala do designer racionalista e lógico. É um desenho marcado pela ciência. Logo, falaria Rabah Busbasi também do desenhador com racionalidade limitada. É aquele designer que é muito mais pragmático. E, finalmente, fala de um designer praticante reflexivo, como falava Strong, um designer que preocupasse mais pela psicologia, pelo cognitivo, pelo comportamento humano. Posteriormente, de Cavan Pater, Peter Jones, Elizabeth Pastor, falam-se de um Mantific, ou do design 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Aquele design está dividido em 1 e 2.0 como desenho tradicional, um desenho focado às coisas, aos artefatos que estão muito consecutivos ao humano. E 3 e 4.0 como um design muito mais emergente, um design para trocar, para transformar a realidade das organizações, a realidade da sociedade. É um design muito mais amplo, ou de um nível muito mais grande. Finalmente, Donald Norman e Peter Jan Stappers falam depois, junto com Ken Friedman também, do Design X, como uma preocupação que o design deve ter a fim de abordar problemas sociotécnicos complexos ou sistemas sociotécnicos. Aqueles sistemas sociotécnicos como a saúde, a educação da uma nação, né? O transporte, os serviços públicos, coisas assim. Problemas sociais são considerados como o atributo da complexidade, o que os torna técnicos e a característica do sistema projetado para tratá-los, tais como cuidados como a saúde e transporte que falei agora. Então, isso é muito interessante, porque aqui pode-se olhar um pouco da complexidade ao lado direito e ao lado esquerdo como os primeiros esforços humanos pelo volver disciplina ao design. Posteriormente, falando de normas sociais, as normas sociais tivemos muito que conhecer acerca do comportamento humano, mas
mas não vou falar agora do comportamento humano, somente vou falar de algumas normas. Para Paul Dolan e colegas, em um livro que chama-se The Mind Space Way, eles falam das normas como isto. Normas sociais e culturais são expectativas ou regras de comportamento enquadradas em uma sociedade ou comunidade. As regras são explícitas, evidentes, como os sinais de trânsito, ou como esta imagem que eu pus aqui, ou implícitas, como as costumes sociais. Aquelas costumes onde algumas culturas dão a mão, outras não dão a mão para saludar-se. Então, aqui, vocês podem olhar um sinal que fala de cão bravo. Isso não é uma norma legal, não é uma norma moral, mas é preciso chamar-se uma norma social, onde todo mundo entenderá que neste lugar há um cão bravo. Por lo tanto, não pode se passar. Para Cristina Bicchieri, que é professora, ela é a diretora do Laboratório de Ética na Universidade de Pensilvânia, ela fala que a norma social é uma regra de comportamento tal que os indivíduos preferem se conformar a ela desde que acreditem que, a maioria das pessoas na sua rede de referência se conformam a ela, expectativa empírica. E 2, a maioria das pessoas em sua rede de referência acredita que deve se conformar a ela, ou expectativa normativa. Então, para falar das expectativas, primeiro precisamos compreender o que são ações independentes e interdependentes. Eu ofereço desculpas pelas imagens, mas são imagens da Unicef, que são normas sociais bastante comuns ou culturais, por exemplo, aqui na Índia. Não? Então, para falar de ações independentes, as ações, são os que fazemos sem prestar muita atenção ao que outros fazem ou pensam que vamos fazer. Por exemplo, hábitos, costumes sociais e comportamentos morais. Aqui, por exemplo, na Índia, é o costume da defecação ao ar livre. Bom, hoje, a Índia não reconhece que isto ainda é um fato. Mas, se estivéssemos lá na Índia, nós poderíamos olhar esta prática. Outra ação independente é, por exemplo, passear como uma guarda-chuva. Você pode sacar ou não, ou carregar ou não, seu guarda-chuva, mas é uma decisão ou uma ação independente. Você não precisa aos demais para tomar essa decisão. Isso fala a Cristina Bicchieri no 2016. Pelas ações interdependentes é onde ficam as normas sociais. Aquelas são ações que dependem fortemente ou são influenciadas pelo que outras pessoas fazem ou pensam que devemos fazer. Por exemplo, convenções como moda, tendências, sinais de trânsito. Então, aqui na imagem da riba da direita, vocês podem olhar nas sinais de trânsito, onde a gente respeita o semáforo, porque depende outra gente dessas decisões. Então, se cruzassem, tendria algumas implicâncias legais ou aquelas decisões ou ações seriam muito perigosas para outras pessoas, né? E aqui, na parte baixa, vocês podem olhar o etiqueta ou o protocolo do restaurante. Uno precisa se comportar, vestir, comportar, posturar-se de alguma maneira para atender aquelas ações interdependentes, e aqui empieza a se dilucidar o que é a norma social. Então, este quadro fala mais ou menos algumas diferenças do que é aquela independência e a interdependência. Na parte esquerda, independência são aquelas conhecidas como normas morais. Aquelas normas morais, por exemplo, para ser justo,
não importa o que o casamento infantil por religião. É uma prática muito comum na África, que a gente se casa, um homem muito velho com uma mulher muito jovem. É uma prática que ainda acontece, né? Então, normas morais implica autorregulação, autogratificação da consciência, obrigação moral de atender critérios pessoais, medo da culpa. Enquanto a interdependência fala das duas normas. A primeira, normas descritivas ou legais, e as normas sociais. As normas descritivas falam de regulação legal, remuneração legítima, obrigação moral de obedecer à lei e medo ou de sanções legais. Isso é usar roupas em público, por exemplo, né? Todo mundo tem que usar roupas em público e tem que conceber que há regras ou normas descritivas. Finalmente, as normas sociais, que também obedecem à parte da interdependência, falam da regulação mútua, do reconhecimento social, de confiança, de reputação, de medo da rechaço ou rejeição social. Está certo a reciprocidade, o casamento infantil, supressão comunitária. Então, aqui o exemplo muito similar ao que foi as normas morais. Falando de novo de África, no casamento infantil, muitas vezes aqueles casamentos infantis são mais normas sociais porque implicam uma pressão comunitária sobre aqueles aspectos culturais. Outro exemplo é a mutilação, quando quita alguma parte de corpo, alguma pessoa, nas algumas culturas, por exemplo. Estas ações interdependentes, tanto normas descritivas como normas sociais, têm expectativas sociais. E aquelas expectativas sociais dividem-se em dois: expectativas empíricas e normativas. Então, as normas sociais são somente as da direita, né? Que tem sempre expectativas empíricas e expectativas normativas. Por expectativas empíricas, a primeira, Cristina diz que o que eu acho que outras pessoas fazem, as expectativas sobre o que as pessoas com quem nos preocupamos fazem, ou seja, nossa rede de referência. Tem presente que toda rede de... É muito difícil para mim pronunciar, desculpa, não? Vou tentar falar mais portunhol. Nossa rede de referência é a gente que nós temos no lado, né? Pode ser nossos familiares, nossas filhas, pode ser nossos amigos, parceiros, podem ser os professores, pode ser a academia, pode ser o contexto. Então, sempre que existe uma expectativa empírica, podemos olhar estes exemplos. Um exemplo, imitar a outros. O que fazemos com os famosos, com a gente que nós achamos ou acreditamos que são importantes, sim? E começamos a imitar-lhes. Outro, que quando vamos, não sei, fazer alguma reserva no restaurante, fazer alguma reserva no Booking, no Airbnb, nós olhamos muito das referências, das revisões. Isso é muito importante para nós. O que falam os demais daquele lugar? Porque para mim é muito importante fazer-me uma ideia de aquela coisa que não conheço ainda, mas eu conheço pelos demais. Então, isso é chamado como expectativas empíricas. Por outro lado, as expectativas normativas são aquelas crenças sobre o que outras pessoas pensam que deverão fazer, crenças ou crenças de segunda ordem. O que esperamos que nossa rede de referência pensa que devemos fazer. Acho que a maioria das pessoas
acha que devemos fazer isso. É um pouquinho diferente. Aqui eu penso o que fazem os demais, mas aqui eu penso que os demais pensam que eu deveria fazer. É bem interessante. Somente eu pus aqui essa imagem como se eu falara bem, então a gente aceita-me. Então eu estou pensando constantemente que eles me aceitam, ou que outros acham que eu deveria fazer. Então, muito importante, porque as expectativas normativas sempre estão moldeando o caminho das normas sociais. Também, fijo nas normas sociais, ou aspectos sociais, estão as preferências. Pelo um lado, estão as preferências condicionais, na parte superior, e na parte de baixo, as condicionais, incondicionais e condicionais. E de esquerda a direita, as preferências individuais às experiências sociais. Então, no exemplo do quer manzana, ou quer massas, quer massas, se eu posso ser totalmente incondicional e individual quando eu diz que eu somente quero massas. Eu quero massas. Sei lá, gosto das massas. Em câmbio, se eu quero massas, se meus amigos também quiserem massas, então eu estaria aqui na parte inferior direita, onde eu estou com uma preferência social e condicional. E aquelas preferências são muito importantes para falar do que a gente faça ou faça num contexto predeterminado. Acho que vou muito rápido, mas para mim é muito importante também poder discutir, reflexionar sobre esses três conceitos. Finalmente, a terceira parte, eu falo do design para as normas sociais. Então, o primeiro é compreender algo, e é que o design do comportamento é aquela parte do design que hoje preocupa-se pela parte cognitiva, pela parte econômica, pela parte dos sesgos, pela parte... Eu preciso da ajuda do Juan aqui, ou quiçá do Mônica. Oi. Quando eu falo do sesgo cognitivo, um limite cognitivo, como chama-se isso? Limite cognitivo, acho. Sesgo cognitivo. Limite cognitivo. Tá qual? Beleza. Isso. Ou senso, né? Cognitivo também, pode ser, não é? Senso cognitivo. Como é? Bom, tá bem, mas acho que a gente pode me entender, né? Que o limite cognitivo é quando uma pessoa não consegue fazer alguma coisa cognitivamente bem. Por exemplo, quando temos temor da perda do dinheiro. Se nós temos temor da perda do dinheiro, é um sesgo ou um limite cognitivo. Sim? Então, o design do comportamento, vou ir somente um momento até aqui, até o primeiro quadro desse aqui. É diferente falar do design do comportamento do falar do design dos símbolos, da comunicação, das imagens, da palavra, ou design das coisas, ou dos artefatos. Quando eu falo do design do comportamento, estou falando de uma complexidade muito maior. Estou falando de um problema muito sistêmico, um problema que tem muita gente e muitas redes imiscuídas. Não estou falando de coisas, estou falando de sistemas muito mais grandes. Então, falar de comportamento permite entender como a gente realmente pensa, se comporta. Então, design de comportamento, Philip Cash, junto com Charlotte Graham Harloff, e Christine Buisen-Durazo, isto é na Netherlands, Holanda, falam que a aplicação, o design de comportamento é a aplicação da ciência comportamental, neurociência cognitiva, economia comportamental, que é muito importante, que acho que é muito importante que Ricardo Leite pudesse falar de design
em finanças, atendendo aspectos da economia comportamental e experimentos comprovados por cientistas comportamentais em todo o mundo, para mudar o comportamento humano. Olha isso que é bastante importante. Nós, humanos, já não precisamos mudar os objetos, como a roda. Nós, humanos, estamos numa fase da humanidade que precisamos mudar o comportamento, desenhar o comportamento, que é bastante importante, bastante interessante e que poderíamos fazer muita reflexão em torno disso. Então, eles falam que design de comportamento mescla o conhecimento, e aqui reafirma-se uma ideia acerca de co-design, co-criação, sim? Designar com outros. O designer já não é um designer artista, experto, individual, que trabalha individual. O designer de hoje é um designer que trabalha junto com outros, que trabalha para outros e que não precisa protagonismo nenhum. Então, eles falam que no processo do design do comportamento tem algumas fases. Essas fases somente pongo aqui para reflexionar em torno a elas. Falam que o processo comportamental do design para comportamento tem 4 fases. Nessas 4 fases tem umas tarefas que fazer. A primeira, as primeiras 2 fases têm uma denominação que chama-se explorar, ou explorando e definindo comportamentos. É dizer quais são aqueles comportamentos. Um problema definido, mapear aquele comportamento, fazer uma declaração do problema de comportamento e trabalhar no campo. Depois, as outras 2 fases falam ou atendem algo chamado se afetar aquele comportamento. Não somente basta ser com explorar. No design, nós exploramos, definimos, mas também afetamos, modelamos o mundo, né? Então, aquela parte intermédia, aquela terceira fase, que chama-se especificação de comportamento, é bastante importante. Depois desta especificação, vem desenvolvimento da intervenção e os testes e desenvolvimento iterados. O que acontece, e pido licença para vocês, tanto movimento aqui na apresentação, porque há umas coisas bastante importantes. E é que na primeira fase, o design 1.0, a parte da esquerda, o princípio do design, por falar de alguma maneira, é um design que precisa processos ou métodos, primeiramente, intuitivos. Uma parte onde todo mundo faz design de uma maneira muito intuitiva, empírica, que não tem modelo nenhum. Depois, com a formalização da educação do design, aparece o que é design racionalista, um design que é muito perto das ciências. E a ciência tem um modelo muito, muito definido, que é precisamente o processo científico. Isso implica uma sequência de passos ordenados, sim? E aqueles passos ordenados são uma sequência linear para fazer design. Depois, vem uma parte muito mais pragmática, e assim com o passar do tempo, muitas formas vão aparecendo de modelos de designar, até chegar, por exemplo, como falava Ricardo mais cedo, acerca do Human-Centered Design, um design muito mais centrado nas pessoas. Sin embargo, até hoje, falamos de um design, de um modelo que é constantemente iterativo. É decir, não somente o design explora e afeta alguma coisa, algum artefato, alguma ideia, alguma estratégia, algum sistema, sino também mesmo faz o teste constante e itera sempre o processo, porque o design não é definitivo, não tem uma última palavra. O design sempre está reinventando-se. Então, neste quadro, nós poderemos olhar que o design tem, nos termos mais da disciplina, uma parte que chama-se brief. Bom, eu conheço
o termo brief, mas possivelmente no Brasil pode se chamar resumo, ou sei lá se é a mesma coisa. O brief é aquela coisa que... Senhor? Briefing. Briefing. Ah, ok. Sim. Ok. Entendo, obrigado. Então, o brief, ou o briefing, é o que normalmente a gente conhece, que é o que a pessoa ou organização precisa algo e entrega o briefing para o designer. Por exemplo, eu preciso uma página web, ou preciso, sei lá, um cartel, ou uma carteirinha, sei lá, qualquer artefato. Então, eu vou entregar para o designer o briefing. Olha que toda a parte anterior, da esquerda, não tem contato com o designer. No design do comportamento, sim. Ou no design de hoje, neste paradigma do design, se o designer tem contato direto com a parte de geração do briefing. E que o designer faz parte da compreensão do problema para depois fazer cumprimento do briefing. É muito interessante isso. Por isso, nós, como equipe, trabalhamos algo que chama-se design para as normas sociais. Aquele design para as normas sociais tem os métodos, ou a evolução dos métodos do design, que tem fases, sim, uma fase de exploração, uma fase de desenvolvimento e implementação, e uma fase de teste e refinação constante. Cada fase pode ser feita por separado, mas as três fases formam-se o modelo de design para as normas sociais. Então, é composto de 6 etapas imersas em 3 fases habituais do processo do design. Primeiro, explorar e especificar. Segundo, desenvolver e implementar. E terceiro, testear e refinar. A primeira fase consiste nas etapas de descoberta e definição de normas sociais. Esta fase propõe a detecção e especificação de normas sociais. A segunda fase contém as etapas de especificação dos requisitos de produção e saída. Aqui, o proposto ou projeto de artefatos tangíveis ou imateriais para modificar as normas sociais. E a terceira fase determina as etapas de implementação dos artefatos ou do artefato, sei lá, o seu refinamento, ou seja, as relações entre os artefatos e normas são revistas. É necessário esclarecer que este modelo ainda está na fase de proposta, que é uma abordagem teórica para preencher as lacunas do exercício rigoroso do design em questões relacionadas à mudança de comportamento. Além disso, sua validação depende do trabalho de campo, que pode ser realizado com ele, com o modelo, em futuras pesquisas e intervenções, onde o design é um agente ativo. Então, por explorar e especificar na parte esquerda da primeira fase, o foco desta fase é descobrir e definir as normas sociais que geram o problema social. Normas sociais são regras de comportamento, que eu já falei e mostrei anteriormente. Eu tenho cada um dos passos descritos e publicados também, ou nossa equipe temos publicado esses passos, mas eu somente vou referir-me a alguns de uma forma muito rápida. Então, para desenvolver e implementar, para explorar e especificar, para esta fase existem várias técnicas e ferramentas de design centrado no usuário e design comportamental úteis para descobrir e definir normas sociais e comportamento humano. Entretanto, Cristina Bicchieri tem recomendações sobre como medir as normas sociais em seu texto Normas e Crenças, como a mudança ocorre, feito no 2014. Em qualquer caso, o papel do projetista ou de designer nesta fase é o de mediar entre a sociedade e as partes interessadas, a fim de sintetizar o problema social em uma escala que possa ser tratada com os recursos disponíveis.
tempo, orçamento, participantes, etc. Logo, no desenvolver e implementar, para realizar a primeira etapa desta fase, relacionada à especificação dos requisitos de produção, o objetivo de mudança nas normas deve ser definido, ou seja, as circunstâncias descritas na fase 1 devem ser mapeadas. E aqui é importante o que nós aprendimos no design gráfico, no design visual. E para realizar a segunda etapa, relacionada à produção, deve-se levar em conta que o artefato especificado determina a especialidade dos designers para produzi-lo. Isso quer dizer que não sempre nós precisamos o mesmo tipo de designer. Se o artefato é material como uma coisa, é possível nós necessitar para o projeto um designer industrial. Se o artefato é uma página, é um sistema, ou é uma coisa mais um sistema, mais uma estratégia, mais mercadeo, mais muitas coisas, nós precisamos, no projeto de câmbio ou troca comportamental, muitas profissões do design. Assim, o papel do projetista ou de designer consiste no ato disciplinar específico, de acordo com os requisitos. Esta fase pode ser considerada como a fase tradicional de projeto que se centra na funcionalidade, de acordo com as especificações da exigência. Pelo último, testar e refinar. Esta terceira e última fase propõe avaliar a relação entre as normas sociais e os artefatos projetados ou pré-existentes, se começar com uma fase em condição de redesenho. Nesta fase, a implementação do artefato na comunidade é realizada onde se pretende afetar as normas sociais e refinar constantemente. Este modelo não apresenta um plano específico de refinamento, mas encoraja os designers e as partes interessadas, em geral, a testar a eficácia das intervenções com a comunidade e a rever o impacto ético destas relações. Nas avaliações dos artefatos que afetam as normas sociais e o comportamento em geral, questões éticas podem surgir da interação entre a comunidade, o usuário e o ambiente com o artefato projetado. E os projetistas são obrigados a ser capazes de reconhecer e abordar efetivamente estas questões. Portanto, o aspecto ético deste modelo segue a fluxograma de Daniel Verdichevsky e Eric Neuschwander, que fornece mais clareza, além de ajudar a tomar decisões éticas. Esse fluxograma determina os níveis de responsabilidade ética do designer em relação aos resultados do uso das tecnologias persuasivas previsíveis e imprevisíveis, intencionais ou não intencionais. Eu acho que foi muito rápido, tinha muito medo de ficar curto, mas essas são as três coisas importantes que eu desejava falar para vocês hoje. Obrigada, te aplaudindo aqui, Juan. Muito bom trazer Muito essas obrigado. questões também que se referem ao comportamento, né? E como é o papel do designer, então, daqui para frente. Agora a gente abre aqui para quem tiver perguntas, para quem quiser fazer observações, comentários. Se quiserem abrir a câmera e perguntar, por favor, sintam-se à vontade. Se não, se quiserem escrever aqui, eu leio as perguntas para ele. Muito obrigado. Sim.
Enquanto o pessoal pensa um pouquinho, Juan, primeiro, claro, eu quero agradecer muito também a tua disponibilidade de fazer a palestra em português. Você fala muito bem, muito bem mesmo. Muito obrigada pela generosidade. E também eu queria te perguntar como ficam as questões, né, do design político, do design ativista, o design com responsabilidade social ou design social, né, que tanto tem se falado, tem se pensado, principalmente mediante aos enfrentamentos que a gente tem tido em toda a América Latina, mas não só, né, principalmente as questões políticas, as problemáticas que estamos enfrentando, inclusive perante a pandemia, né? Eu queria saber um pouco a tua opinião a respeito disso. Como nós, designers, vamos colaborar, né, com a sociedade de fato, e se a gente consegue partir para uma mudança, quem sabe. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado também, Juan, que está muito pendente, mas eu compreendi a pergunta. Eu penso espanhol, falo português, entendo, mas, bom. O primeiro que eu falo nesta palestra, o que eu quero dizer, é que o design tem diferentes paradigmas. E os paradigmas, primeiramente foram realizações daqueles países evoluídos, desenvolvidos ou evoluídos, né? Primeiras potências, né? A Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Então, eles evoluíram o design de uma fase muito intuitiva, artística, até uma fase muito mais geral, mais tecnológica, mais industrial. Depois, os problemas foram aparecendo, conforme os problemas apareciam, as nações e o conhecimento sobre o design foi aplicado, experimentado, explorado e evoluído também. Nossas sociedades, Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, nossas comunidades, ainda o design não é tão refinado. Temos muitas perspectivas, estamos entrelaçados com muito conhecimento do primeiro mundo, mas o conhecimento novo de nosso mundo, ou nossas comunidades, primeiramente. Então, os paradigmas não são etapas históricas. O desenho tradicional é velho, é do século passado, né? Não. O desenho tradicional, nossas comunidades têm muito desenho tradicional, a artesania, o art and craft, fazemos muito disso, que fala de nosso território, de nossa cultura. Então, por outra parte, falando do outro lado dos paradigmas, os problemas têm múltiplas dimensões. Ross Drittel e Melvin Weber, no 73, falam dos problemas complexos, ou weak problems. Aqueles problemas são problemas que escapam da esfera do técnico, que escapa da esfera do artefato, que toca esferas que são problemas de ordem um pouco mais de outro nível, muito mais grandes, que implicam muito mais gente, muitas mais profissões, conhecimentos, países, mais rede, não artefactual somente, senão como está interconectado uma coisa com outra. Somente o design nos países evoluídos preocupassem mais pela relação dos artefatos entre artefatos e humanos, mas não ainda preocupassem pela relação entre humanos como a vida que eles desenharam. Que quem desenhou, não o artefato, não o computador, não o carro, não, somente a vida mesma, como parte do design, do fazer design. Então, os problemas são muito mais complexos cada dia. Tanto para o primeiro mundo, como para o segundo mundo, como para o terceiro mundo, como para todos nós. Então, eu posso, agora, resolver problemas perto para mim. Problemas econômicos. Por exemplo, ter um emprego ou fazer trabalho, mas eu acho que estou muito curto para resolver ou afrontar problemas muito mais complexos.
pelo conhecimento evoluído aqui. Então, os problemas complexos como a hambre, a sede, a igualdade, os problemas biológicos como Covid, os problemas do trabalho, problemas do ministério, os problemas das sociedades, são problemas não somente complexos, são hiper complexos, muito mais complexos. Então, o designer não pode tentar abordar um problema complexo somente com conhecimento perto a si mesmo, ou conhecimento sobre uma coisa particular. Eu preciso pensar como designer, ou ter design thinking, não o método do ideal. É a forma de pensar do humano. Design thinking como aquela forma de afrontar um problema pequenino, como aquele problema que é muito grande, muito longe, que precisa mais esforço, pressuposto, ajuda, que precisa se conectar coisas, gestionar, sei lá, de palavra gestionar ou tratar problemas com outros, né? Uhum. Para finalizar, uma última coisa. Para finalizar, existem muitas categorizações do design. Uma delas que eu gosto muito, que para mim é muito clara para mim, não tem que ser para vocês, mas para mim sim, é que o mundo do design atende problemas perto das coisas, como da indumentária, a vestimenta, a proteção, como a casa, a construção, a cadeira, né? Mas também aspectos organizativos, como o sistema da educação de uma nação, como o sistema do transporte público, que funciona para muita gente, como também aspectos sociais. É como humanidade que vamos fazer da agora na adiante, né? Que vamos fazer, como vamos desenhar nossa vida, né? E isso eu queria contar. Juan, posso acrescentar uma pergunta, um comentário? Claro, deve. Uma pergunta para o Juan. Você tocou num ponto aí interessante, que estava ouvindo a sua fala, né? Estava ouvindo sua palestra, sua ponência, né? Como se fala aí, né? Não é ponência que se chama? Ponência. Obrigado. Como eu me lembro que chamavam a minha palestra. Mas, enfim, você falou muito do design no início como um esforço humano para superar dificuldades em soluções melhores, certo? Depois você colocou um passo adiante, onde você fala que o designer faz parte da compreensão do problema, que eu acho isso um ponto muito importante, que a gente, quando tem metodologias, quando a gente começa a adquirir ferramentas mais metodológicas, através de um viés mais científico, a gente então aplica essas ferramentas e a gente começa a detectar o problema, não muito diferente, aliás, do que o primeiro ser humano fez quando descobriu a solução da roda, né, que a gente desenhou a roda. Provavelmente ele não tem a metodologia, mas ele entendeu o problema, e ele se apresenta como... ele tem que entender, ele tem que ter compreensão do problema, mas aí você chega numa hora que você fala, e aí eu lembrei, quando você falou disso, do axioma que a gente usa para design, que é forma e função, que quando eu estava na faculdade, na universidade, era o axioma que existia, e hoje eu já acho que é forma, função e emoção, porque a emoção é um componente importante, tem muito a ver com o comportamento humano, que você mapeou muito bem aí a necessidade de entendimento do comportamento humano como um dos fatores para a compreensão do problema e da solução, né, de encontrar a solução de design adequada. E aí eu lembrei aqui que você falou o seguinte, você falou dos designers que têm essa visão mais ampla do problema, né, que tem essa visão maior. E aí uma das conversas que eu tenho tido aqui com alguns designers, assim, de vez em quando a gente conversa de um modo mais sério, não tanto quanto você, porque você é um pesquisador, eu percebo que você tem uma profundidade naquilo que se apresenta aí, brilhante, eu adorei tudo que eu ouvi, difícil até de conseguir absorver tudo isso que você mostrou, eu tentei fotografar umas telas aqui para poder depois aprofundar o entendimento disso, mas assim, o designer deve ser, a pergunta o designer deve ser mais generalista, pelo seu ponto de vista, essa visão mais abrangente, ou ele deveria ser mais especialista?
ou deveriam existir dois? O designer que é generalista, que tem essa visão mais ampla do problema, e porque os designers em geral são mais generalistas, né? Porque a gente acaba tendo uma visão mais... Eu tenho uns designers amigos que defendem a tese de quanto mais generalista for o designer, melhor ele será como profissional. Quanto mais especialista ele for, menos bom ele será. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, uma vez que você estuda tanto, com tanta profundidade, essa questão de comportamento humano, acho que é uma questão interessante para você dar o seu ponto de vista para mim. Muito obrigado pela pergunta, muito pertinente, e também uma oportunidade muito bonita para falar disso. E que eu olho o design como acadêmico, pensando no conhecimento humano. Sim? O conhecimento que o humano poderá alcançar algum dia. ou qual é o caminho que nós precisamos percorrer até lograr algum tipo de conhecimento. Então, você pergunta para mim, para Juan, qual é o melhor? Qual gostaria de mais? Aquele desenhador muito especialista, que conhece ferramentas, que faz o tempo, que faz pressuposto, que é muito conhecedor da ferramenta, eu diria, ou aquele que é generalista, eu diria, para mim, para Juan, é muito melhor o designer que conhece sua especialidade, mas conhece seu campo de conhecimento, não somente a ferramenta. Sim? Se você pergunta, ou faz a mesma pergunta para um empresário, ou para uma organização, eles vão querer termos da produtividade. Então, sempre vai precisar aqueles operários, design que conhecem a ferramenta muito bom, que são certificados internacionalmente, que têm precisão, que têm experiência, que são muito ótimos no trabalho. Sim? Se você pergunta para uma sociedade, não Juan, não uma organização, senão uma sociedade como o Brasil, como a Colômbia, como gostaria de seus designers, a sociedade ou a nação falaria, nós precisamos de designers que realmente afrontaram problemas. Não somente, escuta a palavra que o termo que vou utilizar, não somente designer fashion, designer que é de costura, que é elegante. Nós precisamos, temos hambre, falta de emprego, falta otimizar os recursos, falta otimizar o transporte, temos problemas hiper complexos. Então, eu resumo, eu gostaria, como acadêmico, pelo conhecimento, mas eu gostaria olhar Latinoamérica ou Sudaca, que fala muito a gente da Europa, fala para nós que somos sudacas, gostaria de ter ou evoluir o conhecimento do design, mas também fazendo prática. Eu não posso falar, o design é muito bonito, é muito importante para a humanidade. Eu não conheço ferramenta nenhuma. Eu preciso complementar. E aqui eu tenho, lamentavelmente, que dar a razão a Tim Brown quando fala da forma T-shape. Aquela forma que aquele humano ou designer que tem relações com outros, mas tem conhecimento profundo, uma especialidade. Bom, acho que eu todo que meu português pode falar agora. Não sei lá se eu consegui contestar algo. Obrigado, Ricardo. Juan, se quiser, fala em espanhol, viu? Aí, se as pessoas tiverem dúvida, o Juan Dias apoia. Mas, olha, maravilha. O Rafael Nascimento Zanotto de Jesus fala para você. Olá, Juan, parabéns por sua palestra. Sou estudante de design e tive a oportunidade de estudar psicologia por 1 ano e meio. Achei incrível a intersecção do estudo do comportamento e a prática do design. Na sua opinião, a presença de um psicólogo da área de ciência do comportamento pode vir a se tornar algo necessário no desenvolvimento de um projeto?
tendo em vista que o design contemporâneo se mostra como uma área cada vez mais multidisciplinar? Uma pergunta muito bela, muito hermosa. É muito interessante. Eu tenho que falar muitas coisas acerca disso. E que, primeiro, os prêmios Nobel, prêmio Nobel da economia, por exemplo, são psicólogos, né? Falam Kassan, Richard Thaler, Daniel Kahneman, e falam acerca dos estudos exploratórios, que faz muito da psicologia, estudos exploratórios no assuntos da cognição humana. Olha isso. O que faz o designer? É a mesma coisa. Estudos exploratórios constantemente, aplicando a criatividade. E o que faz a psicologia é o mesmo. Não chama-se criatividade, como processo criativo de Graham Wallace, né? Não. A psicologia fala do estudo exploratório, muito refinada. Sim? Mas o designer faz estudos exploratórios porque faz design criativamente, etc. Então, o que tem que ver? Tem que ver tudo. Olha isso, um exemplo. Imaginem, somente por um momento, que um contador que leva a contabilidade de uma empresa não conhece o computador, não sabe controlar o computador. Ele tudo faz pelo lápis e pelo papel. Sim? Ele, contador, vai ficar curto se eu conhecer uma ferramenta tão simples como o computador. A mesma coisa passa ou acontece com o designer hoje. Se o designer não conhece acerca da psicologia, não da toda a psicologia, somente que tem que ver com comportamental, psicologia social, como aquele contador que não conhece o computador. Então, nós precisamos de novas ferramentas para o tamanho dos problemas. Não podemos atender problemas hipercomplexos somente com Adobe Illustrator. É impossível. Hoje precisamos outros enfoques, outros conhecimentos que não são do nosso campo. Hoje temos muitos estudos pós-graduais que falam acerca da integração da ciência, da arte, da tecnologia e do design. Um exemplo, a revista, o jornal Leonardo, cujo diretor é Roger Marina, né? que fala da integração dos conhecimentos. Outro exemplo é o futuro doutorado que teremos aqui na Colômbia, que chamará Design e Arte. Ciências e arte, ciências e arte, doutorado em ciências e arte. Então, a integração dos conhecimentos é algo fundamental para o que acontece hoje com o mundo. Algo fundamental. Só que isso. Sei lá se contestei ao querido Rafael. Obrigada, Juan. Agora, o José Carlos Magro Júnior pergunta e comenta o seguinte: o Rafael está te agradecendo aqui por sua resposta. O José Carlos Magro está falando o seguinte: Juan, muito feliz pela sua palestra e pelos temas que você abordou. Parabéns. Gostaria que você falasse sobre o papel social do design dentro da América Latina, até mesmo por sua experiência na Colômbia. E se esse olhar social do design pode ser uma forte ferramenta para as dificuldades que os países latino-americanos enfrentam. Bom, eu penso algo, não sei se vou responder à altura da pergunta, mas eu gostaria de dar minha opinião, não uma resposta, hein? Uma opinião. Quando nós falamos de problemas sociais na Sul-América, ou Latinoamérica, incluso o Brasil ou Colômbia, quais problemas sociais nós temos na mente? É dizer, eu olho a Europa e olho que eles têm bom transporte, boa saúde, têm boa energia, têm uma qualidade de vida ótima.
algumas, não todos, né? Tem uma qualidade de vida muito ótima. Mas quando eu comparo a Latinoamérica com nesta qualidade de vida, eu vou olhar uma grande diferença. Então, se eu falo de problemas sociais com aquela referência, é porque eu preciso subir a qualidade mínimo até a qualidade que outros têm, sim? Pela comparação. Também eu posso pensar nos problemas sociais da Colômbia, da Latinoamérica, como uns problemas culturais. É que eu preciso que a Latinoamérica seja forte ante o mundo. Daqui para isso, não somente temos que chegar ao mínimo da Europa, temos que superar. É muito mais difícil para mim pensar isso, esse outro caminho, né? Então, eu vou pensar os problemas de Latinoamérica como aqueles que já han sido abordados pelos outros países, que são evoluídos, não de todo, mas tem muito mais evolução que esses países latino-americanos. Então, eu gostaria do melhor sistema do transporte na Colômbia, eu gostaria do melhor sistema da educação, eu gostaria do melhor sistema, muitos sistemas sociais, sistemas técnicos sociais complexos. Então, como abordar aqueles problemas? Precisamos conhecer a complexidade, sim? Precisamos conhecer o que é técnico, e aquele técnico na sociedade, geralmente, é manejado, conduzido pela política. Então, eu não posso falar somente de design de artefatos físicos, tangíveis, sino que tenho que falar de artefatos políticos, já nos serviços. Já não basta com falar o serviço do telefone. A telefonia tem um serviço muito legal. Não. Tenho que falar de serviços à altura das sociedades. Que serviços precisa a sociedade? Então, eu preciso desenhar muito mais artefatos, mas o caminho certo é a política. Porque a política, sim, é conduzida, ou na política, a pessoas que não conhecem a política. Também acontece no design. No design, nós somos, muitas vezes, designers que não conhecemos design. Acontece no lado, também na psicologia, psicólogos que não conhecem psicologia, etc, etc, etc. Então, finalmente, eu falo para vocês que o importante é compreender o paradigma atual do design. E design está conhecendo, ou está aplicando seu conhecimento aos problemas de outros. Por exemplo, problemas de saúde. Então, temos design para mindfulness. É um exemplo muito comum hoje. Mindfulness como aquelas estratégias designadas para melhorar a qualidade humana. Mindfulness, design para a saúde, um modelo de Christmas. Temos muitas teorias e nós temos que começar a compreender, a praticar, a explorar, aprender a escrever e generar conhecimento explícito do design nestes problemas. Porque nós estamos, as nações estão trazendo design forâneo para implementar a nosso contexto. Então, nós precisamos apropriar-nos desses problemas. Temos muito feito na indústria. Temos muito feito na indústria do vestido, das coisas, mas pouco feito na indústria da política. Então, precisamos começar a apropriar-nos desses contextos então. Se conhecer alguma, ou de minha opinião. Uhum. Juan, muito obrigada. Você poderia contar um pouco para nós como é a sua experiência no Ministério da Cultura
no Ministério da Educação e da Cultura, que você atua como consultor, né? Mas aí eu gostaria de saber se você atua nesses ministérios exercendo o seu papel de designer. E como é isso? É uma coisa que a gente discute muito no Brasil, é que seria muito necessário que os designers estivessem nos postos políticos mais altos. Por exemplo, em termos de universidade, até o momento, nós só tivemos um designer reitor de uma universidade, né, em Minas Gerais, mas a gente discute muito isso, que seria muito importante. Então, acho que seria ótimo esclarecer para todos que estão aqui, né, como é essa sua atuação perante esses ministérios tão importantes no país. Muito obrigado. Bom, a primeira coisa é que, como eu sou muito jovem, acho que sou muito jovem para a profissão, cometo muitos erros, né? Tem muito campo pela exploração que tenho que fazer. Mas no Ministério da Educação, eu reviso programas referentes ou relacionados com design. Como nós temos no Latinoamérica muitos programas de graduação, muitos programas de graduação, estou falando de mais ou menos 21 mil pessoas pelo semestre na Colômbia, somente na Colômbia, estudando graphic design, visual design, industrial design, muito design. Mas a pós-graduação é muito pouca. Nós, na Colômbia, somente temos um doutorado. Eu estou. Agora dois. Acabam de abrir um na Medellín. Mas somente temos 2 doutorados. Eu sou o doutor número 34 da Colômbia. Então, sou muito jovem, mas tenho muita responsabilidade. O que faz o Ministério? O Ministério diz, você estudou design, então você pode vir para aqui, por favor, olhar aquele programa que aquela universidade quer abrir. Vou olhar. Muito bem, econômico, muito bem. Começou a fazer o checklist do Ministério, muito bem econômico, infraestrutura muito legal, a capacidade impressionante, a paisagem da universidade, como falava Ricardo agora, beleza aí, tudo legal. Mas a temática do design é a coisa difícil. Então, minha experiência, concentro todos meus esforços na parte temática, a parte acadêmica. Porque o design, metodologia do design. Muito bem. Eu quero olhar o que é metodologia do design aqui nessa universidade. Metodologia do design. 1920, 1930. Bruno Munari. Um momento. Nós estamos no 2020. Como somente vai dedicar toda a sua metodologia para falar do 1920. São 100 anos de diferença. Então, eu sempre olho aquelas coisas aqui. Então, eu trabalho para um ministério, olhando programas de graduação e pós-graduação, mas eu não estou só. Somos muita gente que trabalha como ministério, como acadêmicos, e, curiosamente, eu sou os poucos designers. Os demais são publicistas, artistas. Então, temos um discurso muito rico, no transversalmente com design e arte, design e publicidade, design ou marketing, design e outras coisas. Mas design ainda falta muito por trabalhar, por esse lado. Por a parte da cultura, o Ministério da Cultura, eles fizeram um chamado, ou uma convocatória, quando tem dinheiro para fazer projetos. Então, eles tiveram um problema. E que o Covid faz que todo mundo trabalhe desde a casa, né? Então, como desde o Ministério vai fazer um chamado para que a gente aplique culturalmente ou com projetos da cultura no Ministério, se a gente não tem internet, não tem computador, não tem... O reto é um problema complexo. Eu falei para eles, eu conheço métodos de design de 2020, 2019, 2018, que servem para abordar problemas complexos. Sei lá, não posso assegurar que o método é perfeito, mas posso assegurar que o método é um método.
que você tem passo 1, 2, você pode voltar, você pode olhar, você sabe o que está acontecendo no processo. Eles gostaram e mostrei para eles da associação do sistema de Systemic Design, mostrei para eles o Systemic Design Toolkit. É somente um toolkit, mas é somente para nós, os designers, um toolkit. Mas para eles foi uma ferramenta que consistiu em compreender e visualizar a problemática. E desde aí, eles ligaram para mim, quando você gostaria de olhar os projetos. Ah, sim, eu gosto. Então, eu capacitei a pessoal do Ministério com um método do design, que não foi feito por mim, foi feito em Bélgica, em Bruxelas, em Naman Studio. Vou escrever aqui para que vocês possam olhar. Naman. Ricardo falou de OCAT University em Canadá. Peter Jones trabalha como designer e pesquisador no OCAT e é o diretor, chair member, diretor do Systemic Design Association, junto com Christel Van, esqueci seu nome completo, a doutora Christel, que está lá na Bruxelas, Instituto Naman. E o método para todo mundo. Então, aqueles países evoluídos têm muitas ferramentas, muito conhecimento que nós podemos trazer, compreender, fazer relações com eles, com nós, e compreender como é o funcionamento daquelas ferramentas, ou aquele conhecimento, mais que ferramentas, no lugar, no contexto. Então, agora estamos com projetos muito bonitos. Para mim, é um gosto para mim olhar os projetos da gente, porque estou fazendo através do design. Então, para mim é interessante. E, finalmente, muitas nações usam o design. Por exemplo, UK, Reino Unido, usa a equipe, chama-se Behavioral Insight Team. Nesta equipe, são muitos designers que trabalham no comportamento e que consultam ou assessoram ao governo. Muitos designers. Aqui na Colômbia, nós fazemos pesquisa do design com comportamento e estudamos muito com eles, lá na Europa. Então, a experiência é corta, é pequenina, mas são pequenos passos para aproximar o design a outras áreas, né? A outros espaços que precisam de design. Sim, sei lá se contestei, sim. Ok. Muito obrigada, viu, pela resposta. Tem mais algum comentário, alguma pergunta? Olha, Juan, você trouxe uma série de questões que são também complexas, acho que muito importantes, aponta para essa questão, né, de um design que é muito num sentido transdisciplinar, né, interdisciplinar ou transversal, como se chama também. Então isso é muito, muito bom. Aqui a Bárbara está falando, Bárbara Drius está falando, muito obrigada pela palestra, muito interessante e relevante as temáticas abordadas. Então eu queria também te agradecer em nome de todos esses participantes, toda a plateia, muito por sua presença aqui, por sua fala. Agradecer ao Juan Dias, justamente porque nos colocou em contato e deu essa oportunidade, né? Então, o Juan é o aluno intercambista que nós recebemos de Bogotá e faz um trabalho belíssimo também com pintura corporal, fazendo uma pesquisa sobre isso no campo do design. Então, a Cristina Portugal também falando excelente palestra, graças. Então, eu quero agradecer muito também, é muito importante todo esse intercâmbio, agradecer ao Juan Dias, agradecer a Juan Velasquez, por nos trazer essas questões e por trazer essa possibilidade também de se pensar o design além. Aliás, nós não combinamos as palestras pelas temáticas, mas hoje foi um casamento perfeito, né? Porque o Ricardo Leite falando do futuro do design e as várias possibilidades, e você
você também falando também desse presente, mas que aponta também todo o futuro nesse caminho maior da complexidade mesmo, né? A gente espera mesmo que os designers, principalmente os designers latino-americanos, ajudem a manter e a promover a democracia, né, em todos esses países, que são coisas tão importantes e raras e que elas estão agora no momento também de fragilidade, né? Então, acho que isso é muito importante. A Marcela falando que gostaria de ter acesso à fala do Ricardo Leite. Então, Marcela, nós vamos editar essas palestras, né, e colocar no canal do Laboratório do Design Contemporâneo do YouTube, assim também fica acessível a todos, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Juan Dias, você queria falar alguma coisa? Eu te cortei? Não, só queria agradecer para o Juan, para a Mônica também, que o convite para fazer, tipo, essa parceria com a faculdade, todas as faculdades que tem na Colômbia, com as faculdades que tem aqui no Brasil, é muito importante para mim conseguir fazer essa conexão nas duas faculdades, não? E conseguir fazer muitos mais projetos, muitas mais pesquisas, é muito importante para a evolução do design, tanto do Brasil como da Colômbia, é muito importante para mim. Então, é verdade que muito obrigado por aceitar o convite, e Mônica também, muito obrigado por aceitar toda esta parte de design da Colômbia. Ai, que bom, para nós que é um prazer, né? Eu acho que sempre o nosso papel na universidade é esse, né? De fazer conexões entre as pessoas, entre os diferentes saberes, pensamentos, atividades, atuações profissionais, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, também agradecendo muito ao Ricardo Leite, uma super contribuição também hoje. Acho que todos acabam aqui terminam esse dia muito felizes. E eu queria agradecer a todo o público presente. É isso, gente. Super obrigada por hoje. Passou rápido, né? Acabou já. Mas muito obrigada, viu, pelos palestrantes. Ricardo, mais uma vez. Juan, mais uma vez. Juan Dias, mais uma vez também. Obrigada, gente. Até terça-feira que vem, então. Tá bom? Nos encontramos, então, às 14h30. Obrigada. Tchau. Beijo para todo mundo. Muito obrigada. Isso, Ricardo, paz e amor. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Juan, obrigada. Muito bom. Gracias. Tchau, Ricardo. Sejam sempre bem-vindos. Tchau, tchau. Graças. Tchau, tchau. Tchau.